Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o Dr. Manuel Antônio Lindo com vocês, mas na nossa mentoria da saúde. Mais uma semana chegando, essa quinta-feira, cheia de informações, como sempre, né? Antes de mais nada, eu vou dar ênfase às terapias de soro, né? As soroterapias que a gente tem na clínica, tá? Tem muita procura e vocês podem estar escolhendo assim um soro de acordo com a sua necessidade. Não existem protocolos fixos, a gente faz de acordo com a necessidade. E cuidado com aquelas informações que vocês veem em alguns canais de televisão causando uma desinformação em relação às terapias com soro, vitaminas, tá? Não é aquilo que estão dizendo. Mas vamos lá voltar ao nosso tópico de hoje, que é a fase final da nossa saga do colesterol, né? O mito do colesterol, né? Toda aquela farsa sobre que o colesterol faz mal, o uso de medicamentos é necessário. Então a gente vai fazer nosso quarto episódio. Se você não assistiu os anteriores, assista. O primeiro é sobre a história, o segundo é sobre os benefícios, né? Tem a parte do o porquê que criaram toda aquela fantasia de que o colesterol faz mal. Então assiste em todos esses anteriores para você entender esse aqui também, tá? Então vai ser um curso completo para que no final vocês aí vão ficar cientes e muito sabidos em relação ao que vale e o que não vale, e se vale a pena ou não usar medicamentos para colesterol, ok? Então, não se deixe levar só por um profissional de saúde. Sua saúde é o mais importante. Então, conhecimento é tudo, tá? E eu sempre falo, não saber faz menos mal do que saber pouco. Então, o pouco conhecimento é muito mais perigoso do que a falta dele. Então, às vezes, você acha que sabe e acaba causando um problema na vida das pessoas, porque a informação não é tão completa assim. Então, tem que estudar a fundo para depois poder ajudar o próximo. Então, hoje a gente vai falar exclusivamente das estatinas. São aqueles medicamentos usados para colesterol, ok? Mas antes disso, eu vou falar sobre as inflamações crônicas causadas pelos carboidratos, que é ali que começa tudo, que leva ao uso das estatinas. Então, tradicionalmente, a obesidade sempre foi vista como um estado de desequilíbrio calórico. Quando a gente ingere muita caloria, principalmente das gorduras, excedia seu gasto e a sua queima. Então a gente sempre associa a pessoa está aumentando peso porque está comendo muita caloria. Será? Não, não é verdade, tá? Contudo, novos entendimentos bioquímicos e fisiológicos, estudo, tá? Não é achismo, é estudo, sugerem que a obesidade é um estado de desequilíbrio hormonal provocado pelo consumo de excesso de carboidratos e que possivelmente desencadeiam condições denominadas organismo inchado. A pessoa fica inflamada. Então, é o carboidrato que está causando um distúrbio hormonal, causando essa inflamação no organismo, ok? Devido a essas inflamações crônicas, todos os açúcares tendem a causar esse desequilíbrio orgânico. Então, carboidrato é açúcar. Então, não é só o açúcar em si que você está consumindo que vira açúcar no seu organismo. Todo carboidrato é um macronutriente que no final não deixa de ser açúcar. Tá ok? Mas qual é o pior de todos? A frutose. A frutose é considerada a molécula alimentar mais prejudicial desse grupo, pois devido ao seu potencial, né, seu metabolismo, estimula a produção de gordura que se instala diretamente no seu fígado, além de gerar metabólicos tóxicos pró-inflamatórios. Então a frutose é o pior de todos. Depois eu vou te explicar o que é frutose lá na frente, tá? Quais os tipos de carboidratos que nós temos? A gente classifica em simples, em compostos, né? E tem desses simples, tem os monossacáridos e os disacáridos, tá? Formados por uma ou duas moléculas de açúcar. Isso aqui é só para saber um pouco o básico, tá? E os oligosacáridos são aqueles resultados de ligações glicosídeas com mais de 2 ou até mesmo 10 monossacáridos, tá? Esses são os óligos. E polissacáridos quando passa de 10, tá? Agora, o que é uma síndrome metabólica? O que é uma doença metabólica? É um termo usado, tá, para identificar as doenças cardiovasculares, que tem tudo a ver com colesterol, tá, e diabetes tipo 2. Além da doença hepática gordurosa não alcoólica, que existe muito.
ok? A gente acha que a gordura do fígado, esteatose hepática, é causada somente pelo álcool. Não, é muito mais que isso, tá? Principalmente com o consumo rico em dietas de carboidratos, tá? Então, muito carboidrato leva a essas doenças, ok? Que vai fazer o quê? Aumentar peso, aumentar gordura, tá? Sendo que um marcador importante para você saber se você está ficando inflamado ou não é o ácido úrico, tá? É um mediador potencial da doença metabólica. Então, se o seu ácido úrico está elevado, você já está inflamado. E quem causa a elevação do ácido úrico não é a carne vermelha, é a frutose, ok? Claro, se você comer excesso de proteína vermelha, você pode ter uma elevação do ácido úrico, sim, mas você vai precisar de uma quantidade muito grande para fazer essa elevação, sendo que a frutose, uma pequena parcela, já causa essa alteração, tá? Então, essa síndrome metabólica define como um conjunto de alterações e fatores e riscos metabólicos, incluindo obesidade central, esteatose hepática, hipertensão arterial, aumento dos colesteróis e triglicerídeos, tá? Resistência insulínica, que causa também uma hiperglicemia, o açúcar está elevado no sangue, ácido úrico elevado, que é um estado pró-inflamatório, tanto das artérias, né, como pode causar também problemas de trombose. Então, tudo causado pelos carboidratos, não da gordura, tá? Então, quando fala-se, gordura saturada, né, o colesterol é o causador de todas as inflamações, não é verdade, é justamente o contrário, tá? E as características dessa glicose, da frutose e sacarose, você sabe qual é a diferença? O que faz uma no organismo ou não? O que vai causar no seu corpo? Então, as diferenças bioquímicas e fisiológicas são geradas pelos açúcares que mais encadeiam deles. Qual que é o açúcar mais tóxico? O açúcar branco, refinado, tá? Esse a gente chama de sacarose, tá? O xarope de milho, que tem alto teor de frutose. Então, todo alimento hoje que você consome industrializado, vai comer um pão industrializado, um biscoito, eles vão usar para adoçar a massa a frutose, que é o xarope de milho, que é muito mais econômico para a indústria, como eles visam o lucro, e também ela é muito mais doce, tá? Então, a frutose é um monossacárido mais comum e adocicado, por isso se tornou o principal ingrediente da dieta ocidental moderna. Olha o mal que a frutose está fazendo na nossa sociedade, levando à elevação do colesterol, e aí na medicina o médico vai lá e te prescreve estatinas, que a gente vai saber logo mais. Então, e o que faz esse açúcar? Para onde que vai o açúcar que você consome? Sabe qual que é a diferença da sacarose, da glicose e da frutose? Então, vamos lá. A glicose, após a absorção, quando você come um pão, um biscoito, uma bolacha, macarrão, qualquer carboidrato, tá? Ele é absorvido pelo intestino. E assim vai ativar a sua liberação de insulina, tá? Pelo pâncreas, sendo transportado até o fígado, onde é processado e a produção de energia em forma de ATP. Então, todo o carboidrato que você ingerir, através do fígado, através do efeito da insulina, vai virar ATP, energia, tá? Para a formação, né, ou não, do glicogênio, que é uma reserva energética imediata. Grande parte dessa glicose contorna o fígado e alcança a circulação sistêmica, para que seja metabolizado e armazenada como reserva energética de forma de gordura na subderme. Então, toda a gordurinha que você tem no corpo é produzida pela glicose, pela sacarose, tá? Que através da insulina vai fazer todo o efeito do acúmulo dos adipócitos. Agora, a frutose não. A frutose, após ser absorvida pelo intestino, que ocorre preferencialmente no duodeno e no jejum, é rapidamente, né, levada para o fígado, tá? Mas de forma independente da insulina. Ela não usa insulina, ela vai diretamente para o fígado, tá? E essa frutose ingerida é rapidamente metabolizada, sendo que apenas uma porção dela atinge a circulação sistêmica, ao contrário da glicose. Então, toda a gordura visceral dos órgãos internos é a frutose que produz. E a gordura externa é a sacarose, tá? As duas são maléficas, mas a frutose tem um potencial muito maior de causar lesões inflamatórias, pró-inflamatórias. Então tá aí o segredo
se você quer saber se o seu colesterol está elevado ou baixo, se o seu triglicerídeo está elevado ou baixo. É o carboidrato. Por isso que eu entrei nesse tema agora, antes de falar das estatinas. Ok? Agora, quais são as frutoses? A gente fala assim, vou tomar um suco de fruta natural. Perfeito, mas ele é tóxico, ele é frutose. Você pode comer a fruta, mas não consumir o suco da fruta. Tá? Fruta que eu digo que você pode fazer um suco, lima, limão. Fora esses dois, nenhum é válido, nenhum é saudável. E a frutose não está só no suco natural de fruta, está também presente nos refrigerantes, porque todo o xarope de milho é o que se utiliza hoje para fazer os refrigerantes, independente da marca. Tá? Claro que também tem os destilados, bebidas alcoólicas, tem cerveja, tem vinho, que também tem teor de frutose. Então, evite, consuma em pequena quantidade. Agora a gente vai entrar nas estatinas, tá? E seus efeitos colaterais. Então, uma breve história, que faz mais de 60 anos que foi descoberta a primeira estatina. Foi por um cientista, tá, japonês. Tá? E lá ele descobriu, através de uma reação com a penicilina, que eles conseguiam eliminar a gordura dessa substância. Tá? E qual o nome dessa primeira estatina? Tá? Foi levada aqui, lovastatina. Na verdade, foi a compactatina. Só que a compactatina não serviu muito, né, foi muito rápida, substituída pela lovastatina. Então, lá em 1989, tá, foi surgida praticamente a primeira estatina do mercado. Tá? 1988, 89. A partir de então, essa lovastatina foi modificada e surgiu a primeira simvastatina, que é tão conhecida hoje em dia. A lovastatina quase ninguém conhece, mas a simvastatina todos nós conhecemos, tá? E por que eles desenvolveram as estatinas? Para reduzir o LDL, tá? Então as estatinas eles estão usando para reduzir o nível de LDL, porque eles chamam que o colesterol, existe o colesterol bom e existe o colesterol ruim. O HDL de alta densidade é bom e o LDL é ruim. Só que não. Tanto o LDL quanto o HDL são os mesmos colesteróis. O que vai diferir são as lipoproteínas que se unem ao colesterol. Para você ter uma ideia, existem 11 subtipos de LDL. 9 idênticas ao HDL saudáveis, mas 2 realmente são prejudiciais. Tá? Mas como é que você vai saber se esse LDL está presente no seu organismo, no seu sangue, no seu colesterol? É dividir o seu triglicerídeos pelo HDL. O valor tem que dar menos de 2. A gente já falou isso anteriormente. Então, lembra daquele cálculo? Simples. Seu triglicerídeos está 100, seu HDL está 50. Dividir o 100 por 50 dá 2. O ideal é não passar de 2. Tá? Agora, se seu triglicerídeos está 150, seu HDL está 50, dividir um pelo outro, vai dar mais de 2. Tá, ok? Então, você tem que reduzir o que? O HDL? Reduzir o LDL? Não. Reduza o triglicerídeos. E as lipoproteínas? Da onde provém? Dos carboidratos e não da gordura saturada, que eles chamam de colesterol. Tá ok? Então, as principais estatinas que você tem hoje no mercado é a atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, né? Tem a levovastatina, tem a pravastatina, entre outras. Todas são potencialmente tóxicas. E quais os efeitos colaterais dessas estatinas? Você sabe, você que está usando em casa, você sabe o efeito que ela faz no seu organismo? Pois bem, eu vou te falar. As principais são rabdomiólise. Sabe o que é rabdomiólise? É a ruptura da fibra muscular. Rabdomiólise, a estatina, ela bloqueia a via do mevalonato, que aumenta o catabolismo da proteína muscular. Quer dizer, você entra em um estado de catabolismo da massa muscular. O que a gente demora muito tempo para construir, a estatina vai lá e destrói, que é a sua massa muscular. Tá? É um estado muito grave. Todas as estatinas, em maior ou menor grau, mas todas causam essa lesão. Tá bom? Ela reduz a coenzima Q10, que é onde vai produzir o ATP, tá? Da mitocôndria. Ela tira o dolicol da mitocôndria também, envelhece, diminui o telômero. O telômero é a longevidade da tua célula. Tá? Ela aumenta a calcificação das coronárias, aumentando o risco de infarto. Sim, a estatina que você está usando aumenta o risco de infarto. Tá? E quanto mais baixo o colesterol, maior risco de infarto, sim. Comprovado por estudos de imagem. Tá? Tem vários estudos, mas o principal
que a gente gosta de usar, que a cardiologia não usa tanto, é do score de cálcio. Pede um score de cálcio, você vai ver que antes de usar a estatina, o seu score é 1, e anos depois de usar a estatina, seu score aumentou. Por quê? Porque a estatina causa calcificação. A estatina produz diabetes mellitus tipo 2, e isso está em bula, está no próprio medicamento, né, que você compra e toma. Para que você vai usar esse medicamento que causa tanto transtorno? Ela reduz a sua cognição, porque ela reduz o colesterol dentro do seu cérebro. Tá? Hoje, estudos mais recentes comprovam que a principal causa de Alzheimer é a redução do colesterol no cérebro causado pelo uso das estatinas. Então, para que usar esses medicamentos? Eu acho que no final desses 4 episódios sobre o colesterol, fica claro decidir para que lado vocês vão. Cuidar do colesterol para deixar ele elevado e saudável e não inflamado, ou consumir alimentos tóxicos que vão causar uma inflamação desse colesterol e vocês vão usar medicamento para tentar evitar, né, para reduzir esse colesterol. Então, assistam os 4 episódios com calma, façam também assim, ó, mandem para os seus amigos, dão um like, publiquem para todo mundo, porque quanto mais gente souber disso, menos pessoas vão usar produtos químicos que vão prejudicar a vida da gente, ok? Então termina aqui esse episódio, semana que vem eu vou escolher um tema muito interessante, talvez sobre o que está muito hoje evidente, né, que é todo mundo quer perder peso, mas qual é a qualidade da perda de peso? Será que vocês vão fazer qualquer coisa para eliminar peso? Cuidado, tá? Mas uma excelente semana para todos vocês e até a próxima.